Dias bons e dias maus, se as trevas tentam me cegar, eu corro para ti. Amém. Hoje pela manhã nós ministramos sobre esse tema que Deus tem colocado no meu coração, não é? E foi Ele quem me deu esse título, né? Na hora certa. A ação de Deus sempre é na hora certa. A ação de Deus, ela nunca passa do tempo. O cuidado de Deus, Ele nunca passa do tempo. A ação de Deus, ela nunca chega antes da hora, mas ela chega no ponto certo. No ponto certo, na medida certa, no momento certo. É o cuidado de Deus, é a ação de Deus. Então, essa mensagem aí, né, eu estou baseando aí no livro de Salmos, no Salmo de número 107, no versículo 6, quando o povo de Deus vai clamar e vai pedir socorro a Deus, não é? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107, você vai ver esse versículo aí, muitos outros, né? E aqui está repleto de uma ação de Deus, de um cuidado de Deus, sobre a vida de um povo que estava clamando a Ele, sobre a vida de pessoas, assim como nós, que pediram a Ele, que buscaram a Ele, e Ele veio na ação imediata, na intervenção, não é? Então, no Salmo 107, versículo 6, está escrito assim: então, na angústia que eles estavam vivendo, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É interessante que tribulações, problemas, dificuldades, é alguma coisa que a humanidade vive desde quando é humanidade. Desde a queda do homem lá no Éden, a humanidade experimenta de tribulações, a humanidade experimenta de problemas, de dificuldades, mas Deus, Ele sempre providenciou a saída, o escape, a intervenção, o cuidado dEle. Ele é o nosso Deus, não é? Eu cheguei a comentar pela manhã que muitas vezes nós pensamos assim: Deus Ele vai agir porque o povo estava buscando a Ele. Muitas vezes nós vamos ler na palavra de Deus, o povo de Deus o buscando em jejum, o buscando em oração, o buscando porque havia um grande conflito a ser vencido, um grande problema a ser derrotado, mas não era o caso do povo que estava saindo do Egito, porque, na verdade, queridos, eles estavam saindo do Egito, mas o coração deles estava ficando ainda no Egito. As lembranças deles ainda estavam lá no Egito. E você deve ter esse entendimento, né? Se eu estou saindo de um lugar, mas carrego comigo aqui preso a minha perna uma corrente, toda vez que eu puxar essa perna, toda vez que eu movimentar essa perna aqui com essa corrente, eu vou me lembrar que eu estou preso a alguma coisa lá. Eles saíram mais ou menos assim do Egito. Saíram fisicamente, mas o pensamento deles estava lá no Egito, o coração deles estava lá no Egito, porque lá eles tinham casa, lá eles tinham alimento, lá eles tinham todo o cuidado, mas eram escravos. Você percebe que esse termo, ser escravo, é um termo pesado, não é? O povo lá no Egito, eles eram forçados a trabalhar, eles eram forçados a produzir coisas, não é? De certo modo, nos dias de hoje, quando nós não estamos em Cristo Jesus, nós também vivemos essa mesma escravidão. Não é uma escravidão de cadeias, de aço ou de ferro, de trancas, não. Mas é uma escravidão onde a nossa liberdade é cerceada, onde os problemas vêm e nos trancam, onde enfermidades tipo depressão vêm e nos jogam no fundo de um poço. E quando a pessoa, o ser humano está no fundo do poço, ele sabe, olha, só tem um jeito, eu tenho que sair para cima, mas eu estou nessa situação, sabe? É o momento do clamor, é o momento de pedir socorro, é o momento de falar: Senhor, estende a tua mão e me ajuda.
E o nosso Deus é esse Deus que sempre está pronto para ouvir o nosso clamor. O nosso Deus, ele sempre está pronto a ouvir o nosso grito por socorro. Nós estávamos aqui naquele ambiente de adoração, e o Espírito Santo dizendo ao nosso coração, ele sabe ser Deus, é verdade. E ele, como Deus, ele sabe socorrer, porque o povo estava angustiado, e eles fizeram a única coisa que eles poderiam fazer, que era clamar. E nós precisamos aprender isso, queridos, a clamar, independente, de sentimentos, porque sentimentos são contraditórios, sentimentos são opostos. Muitas vezes você está numa boa e em outros momentos você não está. Então, se sentimentos são altos e baixos, emocionais, nós não podemos basear a nossa vida em sentimentos. Nós não podemos basear a nossa vida no nosso entendimento, porque também o entendimento humano é aquele negócio, é como a onda do mar, uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Então nós não podemos basear a nossa vida em sentimentos, ou na nossa humanidade. Nós precisamos de algo sólido, nós precisamos de algo estável, aonde colocar o nosso coração. O povo ali, eles perceberam isso. Nós temos que clamar ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e diz o texto bíblico, e o nosso Deus os livrou das suas tribulações. Então também nós hoje podemos ser livres das nossas tribulações. Podemos estar seguros em meio a tribulações, em meio a problemas, em meio a dificuldades. Esse mesmo texto aí, na Bíblia, a mensagem, na versão da Bíblia, a mensagem, está assim, então, no seu desespero, usou um termo mais forte ali, dizendo desespero, é o auge de alguma coisa terrível, Então, no desespero, vocês clamaram ao Eterno, e Ele os livrou na hora exata, no momento certo, no momento em que deveria acontecer a libertação. Isso fala para o nosso coração, que o tempo de Deus, ele nunca falha. O tempo de Deus é sempre certo, é sempre exato. Nós muitas vezes queremos antecipar o tempo de Deus. Nós muitas vezes queremos que Deus até, Senhor, olha, segura aí, Senhor, segura. Nós queremos retardar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus, ele acontece no momento certo, no momento exato, na hora certa, nunca antes, nunca depois da hora. Pode dizer isso comigo? Nunca antes, nunca depois da hora. Eu desafiei hoje você pela manhã. Para crer no impossível é preciso que você veja o invisível. E o invisível está revelado aqui na palavra de Deus. O teu impossível pode ser derrotado, sim. Pergunta quem está ao seu lado: você crê nisso? Você crê que o teu impossível, ou o impossível que está diante de você, ele pode ser derrotado, esse impossível aí? E eu falei assim, olha, é preciso que você veja o invisível. Pastor, que loucura é essa? Aí está parecendo uma mensagem louca. De certo modo, o evangelho é meio louco mesmo, Nos chama a crer na loucura da pregação, nos chama a crer num Deus que nós não estamos vendo, mas cremos plenamente no cuidado dEle, na ação dEle. Então, queridos, esse desafio aí, é aquele desafio, quando a nossa fé, ela é desafiada, é hora de começar a ver, foi isso que eu falei hoje pela manhã, é hora de começar a ver o que ninguém mais consegue ver, mas você vê. E eu usei um texto, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, e esse texto diz assim: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Eles estavam atrás de um elemento chamado Eliseu. Fixaram a fotografia dele nos postes. Procura-se.
porque Eliseu estava estragando a estratégia do inimigo. Eliseu estava revelando a estratégia do inimigo. E o inimigo ficou furioso. Quem é o dedo duro que está entregando a nossa estratégia? Aí alguém lá no meio deles falou: é Eliseu o profeta. Descubram onde está esse homem chamado Eliseu, porque nós vamos lá pegá-lo para acabar com esse problema. Então, a cabeça que estava a prêmio era a de Eliseu. O rapaz aqui, ele sai, levanta cedo, sai da tenda, né? E vê tudo cercado. E vê tropas, carros, a cidade cercada. Sitiaram a cidade e falaram: Eliseu não vai escapar desse cerco. E talvez até mais à frente eles fossem falar assim: olha, entreguem a nós Eliseu, porque aí nós vamos embora. Você sabe como é que o inimigo trabalha, né? Mas Eliseu, ele faz a declaração do invisível, mas que era perfeitamente sólido no coração dele. Vou ler de novo. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? O que fazer quando a tribulação é grande? O que fazer quando o inimigo se levanta? Muitas vezes esse é o nosso questionamento. Eu falei para você, vou voltar aqui um pouquinho, né? Eu falei para você esse aspecto aí: para crer que o impossível pode ser desfeito, é preciso que você veja o invisível. Essa declaração aqui de Eliseu é a declaração de quem está vendo o invisível. É a declaração de quem está dizendo assim: olha, você não consegue perceber que nós temos muitos a nosso favor, muito mais do que eles têm do lado deles. Então eu quero levar você agora à segunda parte desse versículo, que nós não chegamos a ler pela manhã. Só que a segunda parte desse versículo vai falar sobre isso aí, que é o segundo ponto desse trecho dessa nossa mensagem. Orar é a chave para que o invisível se mostre. Você pode ler isso comigo? Então vamos lá. Orar é a chave para que o invisível se mostre. E o versículo seguinte vai dizer exatamente isso. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, mas presta atenção no que diz agora: em redor à volta do lugar aonde Eliseu estava. Ao mesmo tempo que o profeta Eliseu, ele faz uma declaração, dizendo, porque eu disse isso aqui de manhã, Eliseu era um homem, um ser humano, como nós aqui, queridos. Eliseu não andava vendo anjos por aí, e cumprimentando anjos, quando andava pelas ruas, né? Olha, ali tem um grupo de anjos conversando ali atrás, olha lá. Não tem ninguém conversando não, só estou falando dos anjos, que eu estou vendo os anjos, né? Eliseu não andava vendo anjos conversando. Eliseu, ele não andava vendo anjos, não é? Com espadas desembainhadas, ou com espadas guardadas, não. Mas ele tinha uma crença no coração dele. Ele tinha uma certeza no coração dele que Deus era a favor dele. Queridos, quando em tribulação, quando em dificuldades, quando o impossível bate à nossa porta, nós precisamos ficar com aquilo que aos nossos olhos é invisível, mas é a promessa de Deus para nós, é o cuidado de Deus para nós, é aquilo que Deus revela, não é? E nós falamos aqui, lemos aqui pela manhã: maior é aquele que está em você, em mim, em nós, do que aquele que está no mundo. Então isso é uma certeza, isso não é uma dúvida, isso é esse invisível que na hora que você declara, você diz assim: eu estou plenamente certo que aquele que habita em mim é maior do que todo o problema que eu possa enfrentar. Ele é maior do que toda dificuldade que eu possa
enfrentar. E você também não anda vendo aí, não é? Você não anda vendo coisas, nós não vemos anjos, nós não vemos, o nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele é presente, o Espírito Santo, Ele é presente na tua vida, e nós não andamos vendo, e nós temos a vida humana, nós temos o olhar humano, mas nós temos uma crença no nosso coração, e essa crença, ela é fortalecida, na medida que nós temos esse entendimento também. Orar é a chave para que o invisível se mostre. Foi o que Eliseu fez, e o texto começa assim: orou Eliseu, e quando Eliseu orou, ele fez simplesmente uma oração: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja o teu poder, para que ele veja o teu amor, não é? E o texto diz: então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Então a oração, queridos, ela tem esse poder de mostrar ou de revelar aquilo que é invisível aos olhos humanos. Eu gosto dessa pequena frase aqui: orou Eliseu. Sabe, o apóstolo Paulo, quando nós vamos aqui em Efésios, dê um pulinho aqui em Efésios comigo. Efésios no capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí ele vai dizer assim, ó: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele ora aqui, ele está dizendo assim: olha, eu estou orando para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados pela revelação da palavra de Deus. Eu oro para que esse invisível possa se abrir diante de vocês, para que vocês consigam contemplar que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, e é um Deus que atua, é um Deus que está presente, como o salmista ele fala, né? É o socorro bem presente na hora complicada, na hora da dificuldade. O apóstolo Paulo também, ele tem esse entendimento de dizer assim: eu oro para que vocês consigam ver. Não para que vocês vejam pura e simplesmente, por ver, mas eu oro para que vocês tenham a plena visão de que a palavra de Deus, ela se concretiza na vida daquele que crê, independente do problema que estiver vivendo. É promessa de Deus, é invisível, se cumpre. Eu me lembro do apóstolo Paulo, né? Uma das promessas que Deus coloca na palavra, não me lembro se está aqui em Marcos ou em Mateus, mas uma das promessas que ele coloca na palavra, deixa eu ver aqui: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novamente, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Né? Quantos entendem aqui que, olha, ele diz assim: pegarão em serpentes, pode ser um contexto espiritual, não é? Também aqui, mas se alguma coisa mortífera beberem, e a promessa aqui, não lhes fará mal. E eu me lembro que um dos naufrágios do apóstolo Paulo, eles chegam a uma ilha, e precisam se aquecer, e eles vão fazer uma fogueira, e Paulo vai pegar alguns gravetos para jogar na fogueira, e uma serpente morde o apóstolo Paulo. E eu imagino a cena, você tenta imaginar a cena, pegando uma graveta, e a serpente, sai a serpente, e solta a serpente, e a serpente agarrada ali, né? E todos que estavam em volta de Paulo falaram assim: esse cara deve ser um pecador miserável. Olha aí, ó. Escapou do naufrágio, mas não escapou da picada da serpente. Vai morrer
Daqui a pouco ele vai morrer. E todos ficaram na expectativa assim: vamos esperar ele morrer. Vamos esperar ele começar a ter febre, começar a tremer, começar a se encolher, porque não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas sobre a vida de Paulo, tinha essa promessazinha tão pequena aqui: pegarão em serpentes, ou serpentes vão lhe pegar também, e se alguma coisa mortífera beberem, ou se for inoculada aí em você, diz o texto bíblico aqui, não lhes fará mal. É o invisível. Mas, pastor, olha, eu preciso desse certificado de vacinação celestial, que eu posso pegar toda e qualquer serpente, e elas não vão me matar. É invisível, mas é real. É Deus falando ao nosso coração: não tem um certificado de vacinação, mas você crê e diz, ainda que mesmo que eu não saiba, né? E eu creio que em sã consciência, ninguém vai tomar alguma coisa, vai beber alguma coisa mortífera, né? E o texto diz assim: ainda que isso aconteça, não lhe fará mal. Promessa de Deus, é o cuidado de Deus, é o invisível de Deus se manifestando. E você diz assim no seu coração: isso é plenamente certo dentro de mim. Quantas coisas ruins nós comemos na vida? Quem aí vai no podrão de vez em quando? Gente, olha, você come coisas terríveis ali, mas sobre a tua vida há uma promessa. Se você tiver que ir hoje no podrão, vá com fé: Senhor, eu creio na pregação, eu creio na palavra, e ainda que eu coma alguma coisa mortífera, não vai me fazer mal nenhum. Vai com fé. Vai crendo. Mas, querido, eu digo para você, olha, nós comemos muitas coisas que não são próprias, mas a ação de Deus sobre o nosso corpo, uma das promessas de Deus mais fantásticas que nós recebemos da palavra, é que o Espírito Santo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Sabe, é como se Deus estivesse afrontando assim, dizendo: o teu corpo é sujeito, não é, a tantas coisas, o teu corpo é tão frágil, o nosso corpo humano é tão frágil, basta surgir um vírus aí que já complica a coisa toda, né? E o nosso Deus, ele diz assim: olha, ainda que esse teu corpo seja tão frágil, mas o meu Espírito vivifica essa fragilidade que é o teu corpo, e você tem e passa a ter um corpo de um ser espiritual, o sangue de Jesus correndo nas tuas veias, o Espírito de Deus vivificando esse corpo, morando em você, coisas invisíveis, sabe? É a palavra quem nos dá isso, é o Espírito Santo quem traz isso ao nosso coração, e nós ficamos plenos dessa certeza, que a palavra, que o invisível, que o Deus que eu não vejo, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele cuida de cada um de nós. Então, assim como Eliseu orou, né, e o texto diz isso, orou Eliseu, e aí os olhos do moço foram descortinados, assim como Paulo diz, ilumina os olhos do coração dele. Eu digo para você, a oração, ela vai descortinar todo o intento do inimigo contra a tua vida. E nós muitas vezes não sabemos, né, a armadilha que o inimigo está tramando, está planejando contra a nossa vida. Mas através dessa palavrinha aí, chamada oração, o nosso Deus, Ele traz entendimento, Ele traz o invisível, Ele traz a revelação e diz assim: olha, se cuida porque o inimigo está preparando isso, aquilo e aquilo outro. É a revelação de Deus, é o entendimento de Deus. A oração, ela vai descortinar todo o intento do inimigo. A oração, ela revela toda a tática do inimigo contra a tua vida, contra o teu viver. Ela vai trazer à luz tudo isso. E você, antes de chegar ao problema, você já vai preparado. Você já vai preparado porque Deus ministrou ao teu coração. Você pode não ver nada, você pode não ouvir nada, mas se você for enfrentar aqueles que tramam contra você, quando você chegar lá, eles é que serão envergonhados.
Eles é que o rostinho deles é que vai cair por terra, a cara deles é que vai cair no chão. Mas você vai ser guardado, dirigido e guiado por Deus e protegido por esse cuidado de Deus, né? Então, Eliseu, ele faz essa declaração do invisível, né? Mas logo depois ele ora e o mundo espiritual se abre diante dos olhos do ajudante dele. Então a oração, ela tem esse poder. A oração, ela tem esse poder de descortinar várias coisas diante de nós. O grande caso aí é que muitas vezes nós queremos soluções mais modernas. Né? Pergunte a quem está ao seu lado, você entende isso, soluções mais modernas? Mas eu vou dizer para você, né? Não existe nada mais moderno e nada mais atual do que orar para vermos a resposta sobre isso que nós estamos enfrentando. A oração é a coisa mais moderna que existe. Diga isso para o seu irmão, a oração é a coisa mais moderna que existe. A oração é a chave que desfaz todo medo ou pânico que tenta te sufocar. Pastor, fala uma coisa nova aí. É novo, é o Evangelho, são as boas novas de Deus. Então a oração, ela tem esse poder de desfazer todo o medo. O inimigo se levanta contra você, com medo, com pânico, com apreensão, e aí você vai falar com o teu pai que cuida de você, e o teu pai que cuida de você, ele vai descortinar todas as coisas, e você vai ter esse entendimento, vai aprender assim. Foi por isso que Eliseu orou. Ele orou, e os olhos foram abertos. É simples assim, né? É simplesmente isso aí, ó. Eliseu orou e os olhos foram abertos e tudo ficou patente e revelado. Olha, não há uma fórmula nova para a solução de antigos problemas. Porque todos esses problemas que nós enfrentamos, queridos, muitos outros antes de nós já enfrentaram. Não há problema novo. Dá essa palavra profética para quem está ao seu lado. Olha, não tem problema novo. Não existe solução moderna. A solução mais moderna agora olha, a Santa Ceia agora vai ser assim, um negócio meio transcendental, então nós vamos trazer um pão misturado com isso, com aquilo, e na hora que você comer aquele pão ou beber aquele cálice, aí então você vai parar lá no infinito e tal. Tem gente dentro da igreja esperando coisas mirabolantes, transcendentais, extraterrestres, né? Queridos, olha, não há uma fórmula nova para a solução de antigos problemas, porque os problemas são os mesmos, desde quando o ser humano está aqui pisando nesse planeta, os problemas são os mesmos. É o espírito de medo que se levanta, é uma afronta, é um desafio, é o inimigo que vem e tenta te tirar do teu posicionamento, é mentira que se levanta para fazer você sair da presença de Deus. Enfim, tudo isso que nós podemos imaginar, é tudo sempre o mesmo. Não há uma coisa nova. Então, se não há uma coisa nova, queridos, a melhor fórmula para esses problemas antigos é a oração. Eu chamo assim, né? A boa e velha oração sempre fará a diferença, né? A boa e velha oração, que não pode sair da nossa vida, que não pode sair do nosso coração, o falar com Deus, ainda que você não pare especificamente num canto para falar com Deus, mas você vai falar com Ele aonde quer que você esteja, porque você tem relacionamento com Ele. Então, a boa e velha oração sempre fará a diferença, né? E o nosso Deus é quem
é quem declara isso. Eu vou botar aqui um texto de Jeremias para você, Jeremias 33, e esse texto ele fala desse clamor, não é? desse pedido de Deus para a nossa vida. Jeremias 33, 3 diz assim, olha, invoca-me. É Deus falando conosco, ele diz, olha, me busca, clama a mim, invoca-me e te responderei. Diga comigo, ele é o Deus que responde. E ele diz assim, ó, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A boa, repita comigo, a boa e velha oração é a resposta, é a solução. Sabe, o nosso Deus, ele diz assim, olha, clama a mim. Não foi isso que nós lemos no início? Que o povo fez? Então, na sua angústia, clamaram a Deus, clamaram ao seu Deus, e Ele agiu, e Ele respondeu, e Ele trouxe livramento, e Ele sarou, e Ele libertou, e Ele cuidou, e Ele tratou das feridas. É o clamor, é a busca. Eliseu ora, e diante dos olhos lá do rapaz, tudo é descortinado, o invisível se torna visível, e ele consegue perceber bem. A palavra de Eliseu então é uma palavra verdadeira, porque ele disse que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele, e somente quando os olhos dele foram descortinados lá, foram abertos, é que ele consegue ver os carros de fogo ao redor de Eliseu. Amados, isso tudo está aí à nossa volta. É o cuidado de Deus, é o poder de Deus, é o Deus que nos chama a dizer assim, vem e clama a mim. Vem e me busca, porque sou eu quem vou te anunciar. Vou te revelar coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. A partir do momento em que nós orarmos, tudo ficará patente aos nossos olhos e ao nosso coração, por causa da presença de Deus. Sabe, queridos, olha, eu digo para você assim, de todo o meu coração, não dê nenhum passo sem que você ore a Deus. Às vezes eu sei que você se precipita, e você quer dar o passo, você quer ver a coisa resolvida, e nem sempre você coloca direitinho as coisas diante de Deus, porque no momento em que você colocar as coisas direitinho diante de Deus, Deus vai te falar assim, calma, espera aí um pouquinho, você está sendo precipitado, porque Ele vai descortinar, Ele vai mostrar. Às vezes nós entramos em enrascadas, às vezes você entra numa enrascada tão grande, porque não parou para ouvir o que Deus tem a dizer, ou você não invocou num sentido assim, Senhor, me mostra, me anuncia aquilo que eu não consigo perceber, aquilo que eu não consigo ver, mas mostra ao meu coração, me traz aqui ao meu entendimento, as coisas que eu não sei, as coisas que não estão aí bem claras, me mostra, me revela, e Ele vai te mostrar. Fala para o teu irmão assim, acalma o teu coração, diga para o teu irmão assim, não seja precipitado. Os nossos dias dizem assim, você está perdendo, você já devia ter feito isso. Deus te mandou fazer? Se não te mandou fazer, é a mesma coisa que você está vendo que ninguém mais está vendo. Todo mundo está vendo uma coisa, olha, vai porque é para você, a bênção, vai logo lá, essa porta de trabalho, ou esse negócio, querem te empurrar. Mas você é de Deus, você está debaixo do cuidado de Deus. Clama a Ele, porque Ele vai te mostrar. Invoca Ele, louva Ele, porque Ele vai te responder e Ele vai anunciar as coisas que Ele tem preparado para você, e Ele tem o melhor preparado para a tua vida. Ele não tem qualquer coisa preparado para a tua vida. Senhor, mas eu estou tão desesperado que eu vou me agarrar a primeira resposta que vier. Não faça isso.
Porque essa vai ser a resposta humana. Porque essa vai ser a resposta que você acha que é de Deus para a tua vida, e não é. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Sabe, aqui mesmo no livro de Jeremias, né? Eu gosto disso aqui, Jeremias 29, quando ele diz assim, olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu amo isso aqui, porque esses dias meditando sobre isso aqui, não é, Deus, o Espírito Santo colocou assim no meu coração, eu nem sei o que é o melhor de Deus para a minha vida, mas Ele sabe. E Ele diz, eu é que sei. Deus falando para você, ouça Deus falando, porque você está invocando o nome dEle, e Ele te responde, ouça Ele falando para você assim, olha, como é que é o seu nome? Diga o seu nome. Pois é, Deus falando, o seu nome. Olha, eu é que sei que planos tem a teu respeito. Aquilo que você imagina que é o melhor para você, Deus está dizendo assim, eu vou te revelar algo muito melhor. Eu vou te revelar algo muito maior. Eu vou te revelar um cuidado superior ao que você pensa que sabe, mas você não sabe de nada, porque Deus tem algo muito melhor do que você imagina. Isso aí fala, queridos, dessa aliança, desse cuidado que nós temos com Deus. É o nosso Deus, é o Deus que descortina, é o Deus que quando nós oramos, Ele mostra todas as coisas, Ele revela todas as coisas, e Ele vai revelar o melhor dEle para a nossa vida, o melhor que Ele tem para nós. Nosso Deus, Ele diz isso aqui, ó, nosso Pai, Ele nos chama, clama a mim, porque quando nós clamamos a Ele, Ele tem esse cuidado preparado para nós. Sabe, aqui também em Jeremias, no capítulo 32, versículo 38, ele diz assim, ó, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu estou lendo o versículo 38 de Jeremias, capítulo 32, isso fala do cuidado deles, e ele diz assim, clama a mim, porque eu sou o teu Deus, clama a mim, porque eu vou te responder, e vou manifestar o meu melhor na tua vida. É como Deus dizendo e falando isso aí, clama a mim, porque eu respondo. Você não serve a uma imagem de escultura, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem mãos e não pega, não apalpa, que tem pés e não andam. Nós não servimos a imagens de escultura, nós servimos a um Deus vivo, que diz, clama a mim, porque eu vou te responder. É Ele quem responde, queridos. E eu digo isso para você, né, que através dessa boa e velha oração aí, que nós, muitas vezes falamos orar, mas tem que orar mesmo, tem que orar, tem que falar com Deus, querido, porque oração é intimidade com Deus, tem que ter isso no coração, né, procure saber o que Deus tem a dizer sobre esse assunto que você está enfrentando, e é através da oração que você vai procurar saber, buscando a Ele, clamando a Ele, e Ele vai te responder, Ele vai te revelar, não é? Eu digo para você assim, para a gente terminar aqui hoje, né? Ele